Uma coisa curiosa sobre o Halo 3 ODST é que ele saiu numa época muito específica dos games. 2009. 2009 foi o ano que saiu jogos como Uncharted 2, Batman Arkham Asylum. E era uma geração que talvez tenha sido uma das mais fortes da história dos videogames. Era um período que muitos jogos tinham uma direção visual mais escura, mais monocromática, mais realista. E existia quase uma linguagem visual dominante na indústria. O interessante é que o Halo dessa época, né, o Halo 3, e depois o Halo 3 ODST, ele já tinha uma identidade visual que se destacava perante isso. Quando você olha o Halo 3 hoje, ele não parece tão preso numa cápsula do tempo quanto muitos jogos daquela geração. Existe algo na direção artística dele que envelheceu melhor. Particularmente em 2009, poucos jogos eles tinham assim uma identidade visual muito diferente daquela assim mais escura, monocromática, né? 2009 eu me lembro que um game que lançou que tinha bastante cor era o Uncharted 2. E o Uncharted 2 ele não tinha muitos efeitos assim como screen tearing. Ele não tinha assim ele rodava assim com uma frame rate estável, né, no PS3. E eu me lembro que o Halo 3 ODST nessa época ele também se destacava. Sim, o Halo 3 ODST de certa forma ele tem uma identidade visual, uma tonalidade um pouquinho mais escuro que o Halo 3 original. Ele tem assim algumas fases mais escuras, né? Mas ele tem assim algumas cores que se destacam muito, assim, por exemplo, as cores dos Covenant, as armas, e é como se fosse assim um álbum de música que não fica preso numa época específica, o Halo 3 ODST. São poucos jogos, os melhores jogos que acabam sendo assim, né? Você volta anos depois, ele ainda funciona. O ODST foi para uma direção. Então, como eu disse, o ODST ele é um pouquinho, comparado com o Halo 3, ele é um pouquinho mais escuro, ele é mais urbano, mais contemplativo. Mas existe uma tonalidade mais fechada, digamos assim, mais melancólica. Mas mesmo indo para uma direção mais sóbria, o ODST não abandona aquilo que fazia o Halo ter personalidade. As cores continuam ali, especialmente tudo relacionado ao Covenant. As armas brilhando, os escudos energéticos, as armaduras iluminadas, aquela estética quase aquela estética futurista e parece que assim, por exemplo, os inimigos e os personagens que você controla, eles são como se fossem action figures, né? Figurinhas de ação. E eu gosto assim, por exemplo, também do Halo 3 do ODST, porque foi antes de o Halo ser mais influenciado por jogos como Call of Duty e foi antes de o Halo tentar ser realista demais, sabe? O Halo Reach já tinha essa influência. Então o Halo até o Halo 3 ODST tinha mais essa estética assim, figurinhas de ação assim, sabe? Eu gosto da simplicidade das armas, do design das armas. Eu gosto que as armas do Covenant elas são meio estranhas, sabe? É bem legal assim a estética dos soldadinhos ODST, né? E talvez seja isso que faz o visual envelhecer tão bem. Eu acho que o visual do Halo 3 ODST envelheceu muito bem. Ele não tentava ser moderno, ele tentava parecer Halo. Isso faz diferença. Quando você compara com o Reach ele é mais militar, mais realista, mais alinhado com as tendências da época. O ODST acabou ficando num lugar interessante, sombrio, atmosférico e profundamente Halo. E essa identidade também mostra na música do jogo, né? A música dos jogos do Halo sempre foram incríveis. Elas nunca seguiam assim tendências e elas eram bonitas, né? Elas tinham uma identidade própria. E o ODST, a trilha sonora também é incrível. Talvez ele entregue umas atmosferas musicais mais interessantes da franquia, né? Que é melancólica, contemplativa. Por exemplo, uma sensação de você caminhar por uma cidade vazia
tentando entender o que aconteceu. Você tem essa sensação de quando você tá caminhando pela cidade vazia, que são nas fases que você controla o Rookie, né? Você controla vários personagens no jogo. Diferente do Halo 3 do Halo 3 original, que você só controla o Master Chief, né? E quando você... o Rookie, basicamente você controla ele entre as missões. E quando você tá assim navegando e você... Basicamente você fica navegando na cidade Nova Mombasa depois de ter acontecido a invasão dos Covenant. Então basicamente ela tá num estado de destruição. E você tá navegando pela cidade como Rookie. E é escuro, né? Você tem a visão noturna. Que é engraçado porque lembra um pouco o Batman Arkham Asylum, um jogo que saiu no mesmo ano. E tem assim uma vibe bem legal, assim. É uma vibe legal, assim, você andando pela cidade vazia, tentando entender o que aconteceu. Você vai pegando audiologs, né, que são como se fossem colecionáveis que você vai pegando, e você vai entendendo um pouco da história do que aconteceu. Porque é que na história do jogo, tudo isso acontece porque o seu personagem ele perde a consciência por um certo tempo, né? E a história do Halo 3 ODST se dá entre o Halo 2 e o Halo 3. Que acontece num período que os Covenant invadem a cidade de Nova Mombasa. Ou, aliás, na realidade eu acho que fica mais especificamente durante o Halo 2. Acho que sim. Mas enfim, E você não é o Master Chief, né? Você é um ODST, um soldado tentando sobreviver. Isso faz com que... isso muda o gameplay, né? Na época muita gente estranhou a ausência do Battle Rifle, né? Mas olhando hoje, parece ser uma decisão bem inteligente na realidade. Porque o Halo sempre foi sobre sandbox, sobre improviso, sobre ferramentas. E no ODST isso vem com força total, porque ele força você a usar mais do sistema, experimentar mais armas, descobrir novas estratégias. Por exemplo, eu gosto de estar jogando esses jogos que o caminho mais eficiente de passar o game não é tão óbvio. Por exemplo, uma pessoa que começa a jogar Halo ODST descobre a eficiência da Plasma Pistol para destruir escudos. Descobre que a Plasma Rifle não é tão ruim assim para destruir escudos. No Halo 3 ODST até que ela é boa. Então ele força bastante você... Não tem nenhuma arma que domina tanto quanto a Battle Rifle, né? Então eu acho bem legal a inteligência do combate, né? Que não é só apontar e atirar, é entender as ferramentas, criar estratégia, descobrir interações. Existe uma satisfação grande quando você percebe que tá melhor no jogo graças a você ter entendido melhor os sistemas do jogo, né? E isso que eu gosto do Halo, porque o Halo ele tem uma pegada assim bem clássica, que lembra um pouco jogos como Quake e Half-Life, mas ao mesmo tempo ele é único. Ele é um jogo que exige bastante de você, assim, tem várias possibilidades de estratégia, exige bastante de você de tentar entender os sistemas do game, né? Nenhum game tem o gameplay igual ao Halo. Isso que eu acho que é legal. Eu gosto dos jogos que são únicos. Eles são os que envelhecem melhor, né? Então, o ODST ele adiciona assim pequenas vulnerabilidades. Você precisa administrar a vida, buscar kits médicos, jogar de forma mais cuidadosa. Existe mais tensão, você é mais humano. Mas talvez uma das coisas mais interessantes esteja na estrutura. O ODST brinca com perspectivas. Você acompanha diferentes personagens, né? Como eu falei, né? Você joga com Buck, Dare, Mickey, Dutch e Romeo. E também o Rookie. As sessões dele possuem uma estrutura mais aberta, mais exploração, né? Mais atmosfera. Então, assim, é bem legal que o ano de 2009, né? O ano de 2009 foi um ano muito foda, assim, pra games, né? Teve, assim, Batman Arkham Asylum, Uncharted 2, Modern Warfare 2, Halo 3 ODST. Era um ano, assim, que parece que já havia passado já um tempinho que os consoles da geração do PS3 e Xbox 360 haviam saído, né? O PS3 saiu em 2006, o Xbox 360 em 2005.
Já essa altura do campeonato, a maior parte dos estúdios já haviam aprendido a mexer bem nas tecnologias, né? Porque os primeiros jogos eram, eu acho que eles eram muito assim, tipo, os estúdios aprendendo a mexer nas novas engines, né? É porque teve um salto gráfico muito grande. Tanto que você pega esses jogos dessa época e você coloca eles em, tipo, no Steam, num jogo, tipo, remasterizado, mas não mexendo muito, assim, no original, assim, sabe? Apenas, assim, tipo, rodando a 60 frames por segundo, sem defeitos como screen tearing. Você pega esses jogos e eles estão excelentes visualmente, né? E essa época de 2009 era onde os estúdios já haviam aprendido bem mexer com as tecnologias, né? E eles estavam, assim, começando a produzir jogos que era, tipo assim, como se fosse o melhor que tinha a oferecer, né? Tipo assim, eles estavam no auge do game, né? E os jogos que lançaram nesse ano foram incríveis. E assim, então, outra coisa também que me chamou a atenção, jogando novamente do Halo 3 ao DST, é que primeiro que ele é bem legal assim de jogar, né? Porque ele é short and sweet, né? Ele não demora muito pra zerar. Ele tem uma campanha única, né? Com um visual bacana. E ele já tem, assim, porque ele tem mais drama envolvendo os personagens, né? Porque também era uma tendência da época que, por exemplo, Halo 3 tinha uma ótima história, assim como todos os Halos têm uma ótima história. Mas era mais assim, tipo, eu acho que a história do Halo, ela tem um universo muito interessante, né? Essa é uma das coisas que o Halo se destacava, né? Porque muitos jogos daquela época, muitos jogos eles não tinham um universo tão bem construído. Mas o Halo era muito bem construído desde o começo. Eu acho que talvez isso se dá desde os primórdios, né? Que acho que no começo do Halo, acho que não era pra ele ser um jogo de... Ele não era pra ele ser um jogo de Xbox e nem era pra ser um jogo de tiro em primeira pessoa. Eles estavam construindo, acho que um jogo que acho que era pra ser, acho que um jogo de estratégia, talvez. Mas quando eles decidiram mudar pra fazer um jogo de tiro em primeira pessoa, todo aquele trabalho que eles acho que estavam fazendo de criar estética visual, criar o universo, não foi desperdiçado. O fato é que eles investiram muito nisso, em criar um universo interessante pro Halo. Então onde que eu tô querendo chegar é que os primeiros 3 Halos, eles tinham um universo já muito bem construído e uma história muito forte. Simbolicamente, ela é muito profunda, a história do Halo, né? Ele segue assim, tipo, você percebe que, por exemplo, quem escreveu a história do Halo tem bastante, ao menos me parece, né? Tem bastante influência de Joseph Campbell, né? A jornada do herói, né? Que influenciou muito Hollywood, tipo Star Wars. Star Wars acho que sendo mais famoso. Mas é que o Halo não tinha tanto drama humano, né? Tipo, e era uma tendência da indústria nessa época de 2009 que queria-se que os jogos tivessem mais caracterização dos personagens e mais drama humano, assim, quero dizer, mais assim, falando sobre a vida dos personagens, tipo, sair daquela ideia de que o personagem ele é só um avatar, né? Que o Master Chief ele não tem, ele é mais estoico, né? E o Halo 3 ODST entrega isso, que tem o drama humano dos personagens, né? Inclusive bastante do Buck e da moça que ele gosta, que é a Capitã, que o nome dela é... Pera, deixa eu... Capitã... Pesquisar aqui, Capitã do Halo 3... Veronica Dare. Então tem essa história de romance entre o Buck e a Veronica Dare. Também todos os personagens que são apresentados no jogo, eles têm mais personalidade, né? Então ele tem mais caracterização dos personagens, né? Era uma tendência que a indústria dos games estava querendo seguir. Eu acho que ela casa muito com o fato de que nessa geração eles já estavam conseguindo fazer expressões faciais mais sofisticadas, né? Eu me lembro que o primeiro jogo assim que eu joguei que tinha expressões faciais sofisticadas era o Half-Life 2.
Mano, era insano, assim, as expressões faciais do G-Man. Eu me lembro do demo, assim, que eles apresentaram uma demonstração. Eu me lembro que demorava bastante pra carregar o vídeo, não sei, acho que nem era YouTube, era site de game, sei lá. E eu vi assim como que era impressionante as expressões faciais do G-Man. Mas isso foi em 2004, né? Já em 2009, todos os jogos já estavam conseguindo fazer expressões faciais bem sofisticadas, né? E o Halo 3 ODST já é mais superior, mesmo ele sendo a mesma engine do Halo 3, dá pra perceber que eles trabalharam mais nisso, né, nas expressões faciais. Então faz sentido que a tendência da indústria era querer ter mais caracterização dos personagens, mais drama humano e mais emoção, né? E o Halo 3 ODST entrega isso. Então, visualmente, eu acho que o Halo 3 ODST ele envelheceu tipo, de uma maneira muito boa mesmo. E ele tem uma identidade visual única. Talvez a expressão facial, ela não era, tipo assim, tão boa quanto jogos como o Uncharted 2 na época, por exemplo. Mas, quando chegou o Halo Reach já era outro nível. A expressão facial dos personagens era, assim, altíssimo nível, né? E depois, posteriormente, o Halo 4. O Halo 4 nem se fala, né? Foi feito por outra empresa, mas também era muito bom, né? Nesse sentido. Então, hoje, eu acho que o ODST envelheceu muito bem, porque hoje em dia eu valorizo mais o quão único é a identidade visual, sabe? E... Então, assim, é um jogo bem legal, assim, bem short and sweet, bem bacana e... Deixa eu ver o que mais... Ah, eu acho que é isso.